Quinta-feira, você já sabe, é dia de agromitos aqui no Jornal do Produtor. Hoje vamos falar de política agrícola. Afinal, o Brasil possui uma política eficiente para o setor? As medidas são de longo prazo? Questões como financiamento, seguro, comércio exterior já estão consolidadas? E para responder essas perguntas, eu recebo aqui no estúdio o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Então, o Brasil tem uma política agrícola consolidada ou não? Olha, efetivamente não. Temos algumas tentativas de melhorar a situação de produção no campo, mas ainda está longe de ser uma política agrícola com a pujança que a agricultura e a pecuária brasileira demonstra. Nós temos uma lei de política agrícola que é de 1991. É uma lei mais conceitual do que uma lei de efetiva aplicação. É uma lei que precisa de outras ações para que ela seja aplicada, ou seja, para que aqueles conceitos, que aquelas orientações que nela contém sejam aplicadas. Então nós estamos ainda à espera de construção de um modelo de política agrícola efetiva para o Brasil. A política, e nós temos uma dificuldade no Brasil, e não só no que diz respeito à política agrícola, mas a política de uma forma geral. A cultura do planejamento de Estado no Brasil, realmente ela ainda não está consolidada, ela praticamente não existe. Então, em diversos setores, a gente trabalha mais com políticas de ministros e, em alguns casos, com política de governo, daquele presidente, daquele momento, né? Então, quando você troca o ministro, quando você troca o governo, em geral, quem entra quer deixar a sua marca. E aí, aqueles projetos que foram lançados e que foram manchetes nas gestões anteriores, acaba deixando de ser efetivamente aplicado. E isso, além de você tomar um tempo muito grande da estrutura pública, você deixa os agricultores sem um norte efetivo para seguir. E hoje, nesse mundo globalizado que nós vivemos, isso não é o interessante, isso não é o adequado. Uma política bem delineada, você primeiro precisa saber onde você quer chegar com determinadas atividades, né? Seja um segmento todo, né, como a agricultura e a pecuária de uma forma geral, ou determinados segmentos que você quer priorizar. Então você precisa saber o que eu quero ser daqui 10 anos no cenário mundial dentro dessa atividade. Aí você precisa efetivamente traçar uma lei que estabeleça os parâmetros e as regras que vai lhe permitir chegar àquele objetivo daqui a 10 ou 15 anos. E isso precisa ser efetivo, precisa, independente do governo ou do ministro que entre, essa política precisa ser levada a cabo, porque ela não é para o ministro ou o presidente da República que entrou, ela é para aquele setor que sustenta o poder público de uma forma geral, ou pelo menos ajuda a sustentar. Então esse planejamento, essa pavimentação com a norma e a efetividade a longo e médio prazo é fundamental e nós ainda não temos. Agora, o seguro, crédito, seguro agrícola estão disponíveis para todos os produtores hoje? Não, efetivamente não é uma... A CNA vem ao longo dos anos trabalhando para que isso seja ampliado, né? Conseguiu caminhar um pouco, mas está longe do ideal, né? E esse é o tipo de política que precisa ser estabelecido dentro dessa perspectiva de longo prazo com garantia de realização anual, né? Então nós precisamos, o produtor não pode ficar com aquele sobressalto, esse ano vai ter, como vai ser esse ano, mudou o ministro, como vai ser o ano que vem. Então isso coloca uma incerteza econômica, principalmente, muito grande para o setor, né? E isso não é interessante, né? Como nós somos um país agrícola já consolidado, né, é fundamental que os governantes, né, e as instituições já estão trabalhando nesse sentido, mas os governantes se sensibilizem um pouco mais, ou seja, trabalhar tanto para construir programas para o seu período de gestão, como programas para
ser aplicado também após o seu período de gestão. Programas permanentes, isso nós precisamos. Agora, Minaré, na sua opinião, os programas como biodiesel e etanol são exemplos da falta de uma política continuada? Olha, o biodiesel é clássico. O etanol, pela força do setor, ele até conseguiu com muito prejuízo, mas sobreviveu. Agora, o biodiesel, efetivamente, teve muita gente que teve prejuízo, né, com essa... Antes, o governante da época que lançou, né, e aí a gente pode nominar que o principal artífice político, né, do biodiesel foi o ex-presidente Lula, e ele trabalhou esse tema como se fosse uma grande vertente econômica da matriz energética brasileira, né? E logo após a descoberta do pré-sal e outras situações que vieram, o biodiesel ficou na gaveta e quem tentou apostar e investir realmente se deu mal. O biodiesel é um exemplo clássico. Então vamos eliminar. O Brasil tem uma política agrícola consolidada? É mito? É mito. Precisamos construí-la e urgente. Ok, então obrigado aqui ao consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito bom dia. Bom dia, grato.